A teologia escolástica da ortodoxia inicial protestante pode talvez ser mais bem descrita como a institucionalização acadêmica, confessional e eclesiástica do protestantismo em seu progresso na direção da plena declaração de sua catolicidade doutrinal. Muito mais explicitamente que os reformadores, os primeiros pensadores ortodoxos se voltaram ao passado católico da Igreja, fazendo com que suas doutrinas, suas ideias filosóficas e seus métodos de debates e discursos se tornassem seus. A elaboração da doutrina, essencialmente em áreas decisivas, como os prolegômenos teológicos e a essência e atributos de Deus, necessariamente acarretou com isso um interesse renovado em problemas metafísicos e em uma linguagem teológica mais especulativa e filosoficamente adequada. Nem que fosse para lidar com os problemas fundamentais inerentes à declaração pressuposicional e à linguagem sobre Deus. A teologia de Armínio não é exceção a essas generalizações, apesar de Tomás de Aquino ser o único escolástico especificamente citado por Armínio como fonte de suas próprias conceituações. É claro que ele estava familiarizado com uma ampla variedade de fontes escolásticas e engajado, como era típico dos escritores protestantes de sua época, na modificação crítica e ajuste dos temas tomísticos para suas próprias necessidades. Assim, a ênfase de Armínio na bondade divina e no princípio da plenitude, além do mais, embora similar aos elementos do pensamento de Aquino, particularmente quando este lida com temas extraídos do platonismo cristão pseudo-dionisiano, parece ir além do interesse tomista nesses temas. Armínio migra ainda das perspectivas cristãs tradicionais do nihil e da matéria-prima, compartilhadas por Aquino, para uma visão aristotélica mais clássica, aprendida talvez durante sua estada em Pádua. Uma crítica escotista ou nominalista do conhecimento teológico é evidente tanto em seu contraste entre a teologia arquetípica e ectípica, quanto em sua abordagem cautelosa às provas da existência de Deus. O impacto de Zabarella, Soares e Molina é evidente tanto na metodologia como em seu conteúdo doutrinal do seu pensamento. As acusações levantadas contra ele por Gomaro e pelo aluno de teologia, Caspar Sibelius, agora aparecem sob uma nova perspectiva. De um lado, fica claro que havia uma certa verdade nas acusações e que seus biógrafos e defensores, ao simplesmente negarem a acusação de que Armínio lera e recomendara a teologia jesuítica, haviam ignorado importantes antecedentes e fontes de sua teologia. Por outro lado, fica também claro que existia certa verdade em suas negações. Ele mal poderia ser considerado um simpatizante das ideias jesuíticas. Tampouco era um cego adepto da conceituação suaresiana.
a verdade sobre a matéria. Parece ser que Armínio, a exemplo de vários de seus contemporâneos protestantes, se aprofundara intensamente na teologia escolástica medieval e nos estudos de pensadores católicos romanos de sua época, como Suárez. Ele tomara emprestado ideias e às vezes até palavras e passagens desses estudos, sem necessariamente concordar totalmente com suas teologias. Na realidade, vários desses teólogos protestantes do final do século XVI e início do XVII sustentavam o que somente poderia ser denominado de um tomismo modificado. Armínio, novamente, não é uma exceção. Onde ele difere de seus contemporâneos luteranos e reformados é na direção tomada por suas modificações. Ele certamente modifica alguns elementos do tomismo na direção da teologia de Leiden, de seu predecessor, Júnior. Com isso, os seus prolegômenos teológicos, apesar de seu senso praticamente tomista do relacionamento positivo entre teologia e uma filosofia subjacente, indica também uma total transcendência da teologia arquetípica divina sobre a teologia ectípica humana. Essa é, essencialmente, uma modificação escotista. Além disso, Armínio avança ainda mais que o próprio Júnior por essa trajetória escotista, ao insistir que a teologia nessa vida é inteiramente não especulativa ou não contemplativa, ou seja, que ela é prática. Similarmente, em sua doutrina de Deus, tanto nas provas da existência de Deus, como na discussão da natureza e dos atributos divinos, há um enraizamento óbvio no intelectualismo tomista. Vemos reflexões claras dos argumentos não apenas da Summa Theologiae de Aquino, uma obra redescoberta nos séculos XVI e XVII por Tomás Caetano, de Victoria, e pelos teólogos jesuítas Vázquez e Gregório de Valência, mas também da Summa contra Gentiles, do mesmo autor. No entanto, Armínio ainda aceita modificações da posição tomista, refletindo tanto o posterior debate medieval sobre problemas da afirmação e ordenamento dos atributos divinos, como o do final do século XVI entre os dominicanos e jesuítas, sobre o conceito molinista de uma scientia media divina. Sobre esse último ponto, em particular, a modificação de Molina e, em consequência, a modificação do ensino tomista por Armínio, apontam para longe das visões mais estritamente agostinianas da ortodoxia reformada. O contraste, além do mais, entre o tomismo modificado dos reformados e o de Armínio assume um significado muito maior na história do pensamento quando ele é visto refletindo as controvérsias da Igreja Católica Romana da época. Os argumentos do tomismo modificado dos reformados estão, normalmente, na direção de uma epistemologia mais crítica e de uma visão agostiniana, de certa forma, mais estrita
dos pecados humanos e seus efeitos. Modificação essa caracterizada por inflexões e implicações escotistas de mestres escolásticos como Tomás de Estraburgo, Henri de Ghent, Gilles de Roma e Gregório de Rimini, e de sua própria época pensadores como Dominique Bagnes e Michel Baius. Armínio, em contraste, modificou o tomismo na direção de Molina e Soares, que haviam mergulhado profundamente no poço da escolástica medieval tardia, e sua crítica à síntese tomista de teologia e filosofia. Esses desenvolvimentos acompanham e, no caso da teologia de Armínio, se baseiam em desenvolvimentos similares dentro do catolicismo romano. A história da teologia escolástica dos últimos períodos da Idade Média não é somente a história da ascensão do nominalismo, mas também a da modificação de outras trajetórias da conceituação escolástica, particularmente a tomista e a escotista. Em suas Disputationes Metaphysicae, Soares havia analisado e comparado os tomiste e os escotiste, extraindo elementos de ambos os grupos e frequentemente identificando-se como um caminho intermediário entre os dois. Seus elogios para Aquino, Capréolus e Cajetan eram profundos o suficiente, conforme Vollert indicara, para persuadir não tomistas a considerarem Soares como um tomista. Todavia, tipicamente, Soares modifica o argumento de Aquino e argumentos tomistas posteriores em um diálogo crítico com o ensinamento escotista e nominalista, sem passar a ser um seguidor de qualquer uma dessas escolas. Ele é melhor descrito como um filósofo eclético, com um conhecimento profundo dos antecedentes históricos. Molina, também, deve ser considerado como eclético, embora, a exemplo de Soares, mantivesse um profundo respeito pelo tomismo, contra o qual formulara seu conceito de scientia media. Tomás de Aquino permanecera o autor principal de referência para suas formulações. Fora, afinal, a intenção da ordem jesuíta, começando com o próprio Loyola, de fundar sua teologia com base nas ideias do doutor Angélico. A constituição da ordem, elaborada por Loyola, incluía a declaração de que a teologia deveria repousar numa leitura do Antigo e Novo Testamentos e nos ensinamentos de Tomás de Aquino. E o líder da ordem, na época de Molina e Soares, Cláudio Aquaviva, reafirmara e desenvolvera o conceito em uma carta circular de 1613. Similarmente, os ortodoxos reformados e Armínio parecem ter encontrado na teologia de Aquino um ponto primário de referência em suas formulações de um sistema teológico plenamente desenvolvido. Os reformados, afinal, incluíram em suas posições mestres instruídos no tomismo ou inclinados tomisticamente, como Vermigli, Zanchi e Daniel. A teologia
da ortodoxia reformada do final do século XVI, ao se basear nas ideias desses mestres juntamente das ideias exegéticas e sistemáticas de reformadores como Calvino e Bullinger, pode bem ser descrita como um tomismo modificado. De fato, especificamente, como um tomismo modificado em uma direção agostiniana, e em questões epistemológicas, em uma direção escotista. Armínio, ao se afastar de sua posição reformada, na direção dos ensinamentos de Suárez e Molina, muda das tendências agostinianas dos reformados, exatamente como Suárez e Molina rejeitaram o agostinianismo de Baius e a linguagem agostiniana da graça presente no tomismo de Bânias. Armínio chegou, portanto, a uma posição que ainda em seu intelectualismo e em seu respeito com a analogia entis, aceitara Aquino como seu principal elemento de referência, mas que, no entanto, não mais concordava com o pensamento tomista modificado e agostiniano de seus mestres e contemporâneos reformados. Vale notar que os paralelos entre os debates da Igreja Católica Romana e da protestante não passaram despercebidos no século XVI. O extremamente bem lido e judicioso Roberto Bellarmino argumentava, em defesa das perspectivas predestinatárias mantidas por sua ordem, que as visões de seus oponentes dominicanos poderiam ser desculpadas somente na hipótese de que os dominicanos ignoravam os escritos heréticos dos luteranos e calvinistas. Armínio, por seu lado no debate, devolvera o elogio. Ele reconheceu, sem aceitar a própria teologia de Bellarmino, que o cardeal havia apontado muito bem os perigos de um predestinarismo reformado em suas formas mais extremas. Especificamente, Armínio conseguia observar em uma referência de passagem aos problemas de predestinação e concursos, que Bellarmino havia visto que algumas das formulações calvinistas apontavam logicamente para uma visão de Deus como o autor do pecado, na realidade, como o único pecador. A exemplo de Bellarmino contra os dominicanos, Armínio buscava uma alternativa teológica. Não é surpreendente que Armínio, ao refutar a doutrina da predestinação de Perkins, fosse comparar as visões de seus adversários protestantes aos ensinamentos de dominicanos como Ferrarienses e Bânias. A teologia de Armínio, como a de seus predecessores e contemporâneos reformados, embora de uma perspectiva um tanto diferente, aponta para um relacionamento entre a reforma e a tradição escolástica medieval muito distinto daquele imaginado há praticamente um século atrás por Joseph Lord. Esse estudioso defendia que a teologia luterana e, por extensão, a reforma nascera de uma rebelião contra a decadente teologia nominalista do final da Idade Média, e que a reforma poderia ter sido evitada caso o modelo tomista estivesse disponível como uma base para as formulações de Lutero. Muito contrariamente,
devemos não apenas afirmar, com Donnelly, que a tradição tomista ainda estava viva e bem posicionada no pensamento de diversos importantes pensadores protestantes, mas também defender que o protestantismo incorporava em si um desenvolvimento escolástico sob vários aspectos paralelamente ao desenvolvimento escolástico do catolicismo romano do século XVI. O renascimento do aristotelismo, além da modificação e renascimento do escolasticismo, particularmente em termos dos dogmas e do método locus, bem como a criação de modelos dogmáticos e filosóficos baseados em uma avaliação comparativa dos debates escolásticos medievais, eram características tanto das teologias católica romana como da protestante. Esse ecletismo era refletido nas pesquisas teológicas de vários pensadores protestantes, desde Francisco Júnior, Armando Polanos, Francisco Gomaro e Jacó Armínio. Colocado contra esse pano de fundo da história corrente do escolasticismo e da contínua modificação de suas fundamentais trajetórias intelectuais, o debate entre Armínio e seus colegas reformados pode ser entendido, ao menos em parte, como uma discussão causada pela escolha de diferentes direções na modificação do tomismo e, numa menor extensão, dos modelos escotistas. Ainda assim, o debate protestante sobre predestinação é comparável ao debate católico romano. Os sucessores reformados de Vermigli, Zanck e Daniel seguiram uma linha de argumentação não tão surpreendente como a de um dominicano como Banias. Embora Armínio também a seguisse, mas com uma modificação muito diferente e, nesse caso, de forma muito mais extensiva que a doutrina tomista, defendendo uma visão virtualmente idêntica à de Molina e outros pensadores jesuítas. A avaliação de Vollert dessa teologia jesuíta também se relaciona com as ideias de Armínio e de outros tomistas protestantes. A inclinação filosófica dos jesuítas mudou para o tomismo, mas, como a sociedade não tinha raízes na tradição medieval, tampouco laços fraternais com o Doctor Communis, era mais livre para alimentar um impulso original de especulação filosófica. Como um de meus colegas recentemente observara, o conflito entre Armínio escolástico e os teólogos reformados escolásticos é, a exemplo de muitos dos debates filosóficos e teológicos mais amargos que continuamos a experimentar, uma batalha entre irmãos. Se Armínio tivesse sido um pietista biblicista, promulgando uma mensagem que fosse estilística e doutrinalmente muito divergente e isolada do pensamento reformado de sua época, suas ideias poderiam ter sido ignoradas, ou ao menos facilmente dispensadas. Seu estilo escolástico, no entanto, era precisamente o estilo característico do pensamento reformado corrente,
e seu tomismo modificado era diferente da conceituação dos reformados, não em seu tomismo, mas em sua modificação. Tampouco era a autenticidade de seu protestantismo que estava realmente em questão. A inegável abordagem escolástica de Armínio à teologia fornece, assim, um indício ao problema do fenômeno do escolasticismo protestante e reformado em geral. Armínio não seguiu os reformados pelo caminho do monergismo radical e do predestinarismo estrito, e é muito escolástico em sua metodologia teológica e apto para basear-se em categorias escolásticas nas discussões sobre os atributos divinos, a essência divina e a obra ad extra, como seus adversários reformados. Isso demonstra a incongruência da tese encontrada em estudos anteriores de que o surgimento do protestantismo escolástico estava relacionado, de uma maneira quase causal, ao desenvolvimento da doutrina reformada da predestinação. Quando a totalidade do espectro do ensino escolástico protestante é examinado, desde Armínio e os reformados até os luteranos, descobrimos não a visão de um escolasticismo especializado atraído ao seu método por uma metafísica predestinatária, mas sim uma utilização ampla e generalizada do método escolástico como o meio para uma exibição bem definida, clara e detalhada de sua doutrina. Em outras palavras, o escolasticismo do mundo protestante do fim do século XVI representa um padrão filosófico e teológico quase tão diverso quanto a escolástica do final da Idade Média e da Renascença, da qual extraiu seu método e forma. Em vez de considerar o escolasticismo protestante como um estilo teológico emprestado, como um estilo de exposição extraído dos pensadores católicos da Idade Média e do século XVI, deveríamos, talvez, estar preparados para reconhecer a sua continuidade, tanto da vertente católica como da protestante, no século XVI, com as formas mais antigas da exposição escolástica. Deveríamos também reconhecer tomistas calvinistas como Vermigli e Zanchi na condição de participantes protestantes no renascimento nesse período do escolasticismo aristotélico e do tomismo, coisa que é usualmente creditada quase que exclusivamente a seus contemporâneos católicos, como Caetano, Banes, de Silvestres e de Victoria. Armínio, em conjunto com pensadores reformados como Polanos, Keckerman e Gomaro, representam uma extensão desse desenvolvimento e uma indicação da continuidade do escolasticismo, apesar do humanismo renascentista e do protesto dos reformadores, como o estilo acadêmico normativo predominante nas universidades europeias, exatamente nos primórdios da era moderna.